Agora a gente vai remontar. Então, a gente vai pegar aqui a parte do cabeçote. Pegar o divisor de massa e recheio, o bico de recheio virado pra cá. E essa fenda aqui, ela vai lá no fundo. E aí, você puxa aqui o parafuso, encaixou. Aí você enxerga o parafuso prendendo a peça, senão ela gira, ela tem que estar bem presa aqui. Nenhum parafuso na máquina é extremamente apertado, é justinho assim. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Colocou com esse bico virado aqui, é aqui que nós vamos colocar o bico de recheio depois conforme a tabela. Aqui eu vou mostrar onde vai o bico de salsicha empanada. Ele entra aqui. Ele entra aqui e aí você dá um pequeno aperto aqui e prende a massa. Certo? Isso para fazer as salsichas. Se não for fazer salsicha, for fazer os outros salgados, ele sai. E aí, necessariamente, você tem que pôr a tampa. A tampa não tem um buraco, ele tem um semi-buraco, que até fica mais fácil de higienizar depois. Então, você mira ele aqui no parafuso, desce e prende. Também, esse parafuso, ele entra até o fim, esse daqui não. Ele tem um ajustezinho um pouquinho mais suave, tá? Tá firme, não tá virando, ok. Aí, a gente vai colocar ele depois dos moldes, que fica mais fácil. A gente pode pôr até a rosca, já com... A gente pode pôr até já o bico de massa aqui. E já colocar ele aqui. Importante. Isso a Cláudia já explicou. Sempre deixar aparecendo 1,5 volta dessa parte metálica. Se você aperta até o fim, a massa fica muito apertada. Então, para você ter esse ajuste fino, se você quiser engrossar a massa, além de você ter a opção de trocar o bico de massa e de recheio, você suaviza aqui, ó, deixa 1,5 volta aparecendo, é o suficiente. Tá? Aí, nós vamos colocar a caixa das roscas. E aqui tem um segredinho também. Como eu já falei, tem 2 tamanhos de rosca. Visualmente dá pra ver. O grosso é sempre recheio e o fino é sempre massa. Essa caixa aqui, essas 2 pequenas roscas, elas vão aqui. Então, já coloca o da fenda grande do lado esquerdo e o da fenda fina do lado direito. E aí, segurando com os dedos assim, você coloca e ela encaixa com suavidade. Aí, nós vamos colocar as roscas maiores e do mesmo jeito tem a fenda maior, que é recheio, e a fenda fininha, que é massa. Essas entram pela frente. E aí, você também tem que encaixar elas no motor. Então, no começo, assim, elas são um pouquinho chatinhas de colocar, mas com o tempo você vai pegando o jeito, ó. Encaixou, elas estão paralelas, tá certo, tá? Aí, essa daqui, digamos que eu encaixo ela assim. Esse jeito tá certo e esse lado tá errado. Por quê? Porque quando a massa entra aqui, as roscas viram pra cá e empurram isso pra frente. Aqui, cada uma vai virar de um jeito e a massa vai ficar fazendo esse movimento. Assim ela vem reto e assim ela vai ficar torta. Então, encaixou essa daqui não está paralela com essa, puxa, dá uma volta completa e encaixa novamente. Pronto. Ficou paralela essa parte que é ressaltada aqui, tá tudo correto. Aí, a gente pode pôr já a caixa de proteção branca, que ela tem esse encaixe aqui. Que aqui tá ainda com a cinta de segurança que a gente vai mandar pro cliente. E com essas 2 tampinhas,
você vem e dá o aperto. E é importante ficar não extremamente, não precisa de nenhuma ferramenta para apertar, mas apertada para garantir que o sensor vai ficar bem posicionado. Pronto, aqui tá tudo certo. Aí agora a gente vai colocar os moldes. Primeiro eu vou colocar o molde de travesseirinho, que é o único molde que é diferente. Todos os moldes, como eu tinha ensinado, ele entra sempre em sentido anti-horário e aqui é o último molde que entra e depois para retirar é o contrário, sentido horário e esse é o último que sai. Então, como é o último que sai, é o primeiro que entra. No caso do travesseirinho, também. Você encaixa ele aqui. Pronto. Ele é firme mesmo, tá? Pode ver que ele tem até um acabamentozinho agora que a fábrica tá fazendo para garantir que o travesseirinho feche bem direitinho. Pronto. Encaixou. Põe a tampa aqui, parafusa, põe a caixa, põe a parte da divisão aqui e ele vai funcionar como uma tesoura, ele vai cortar reto, tá? Então, agora eu vou mostrar de novo como colocar os moldes de coxinha, que é como vem na máquina. Na máquina vem o molde de coxinha e depois tanto o molde de coxinha, que é de 2 dedos, quanto de bolinha, que é 1 dedo, quanto de 3 dedos, que é de quibe, vai sempre entrar da mesma forma. Então, primeiro lado que ele vai entrar, a partir desse daqui, e aí ele vem na sequência. Ele entra assim, nesses buracos aqui. Pronto. Então, veja bem, é sempre um buraco aqui e um buraco dessa peça de dentro, que é ela que abre e fecha, faz o movimento de abre e fecha. Não precisa passar nada para a máquina, para esses moldes entrarem. Esse sempre é o mais difícil de colocar, isso é normal, porque ele é o último a entrar, então você tem que fazer uma certa... Mas ele tem... Pronto. Eles precisam ficar todos paralelos aqui. E aí você finaliza com o prato por cima, que é como eu falei que pode ser de qualquer jeito, qualquer um dos dois lados. Eu sempre gosto de colocar esse primeiro parafuso, não aperto até o fim, porque ele tem um joguinho, um ajustezinho mais fino para fazer. E aí, depois você dá um aperto geral nos 3, fica mais fácil. Ó, os próprios parafusos, eles acabam centralizando a peça e aí você dá o aperto geral, como eu disse, nada extremamente apertado, justinho para trabalhar. Então, agora nós vamos colocar aqui o cabeçote. O cabeçote a gente já fez a montagem da rosca. Aqui tem mais um segredinho. Já vou colocar os manípulos aqui perto. Na hora de colocar, tem essa borracha aqui. Para você garantir que essa borracha vai vedar perfeitamente a saída da massa e do recheio, você vem aqui, coloca o manípulo quase até o fim. Pode colocar os dois quase até o fim, não dá o aperto ainda. Sempre segurando a peça com uma mão só. E a outra você encaixa o manípulo. Na hora de dar o aperto, você vai deixar essa parte reta bem alinhada com a parte da frente da caixa. Então, você vem aqui, ó. Você vem aqui. Pronto. Aí, você vem com a mão e dá aperto nos manípulos. Por que a gente faz isso? Tem até um espaço aqui da parte do cabeçote com a máquina para você ver que a borracha tá bem encostada. Isso vai evitar vazamento. Se tiver vazamento de recheio, porque o recheio tá muito líquido, tem muita água. Se tiver vazamento de massa, talvez a sua massa esteja muito dura e aí tá fazendo muita força para poder entrar. Mas isso tudo é ajustável. E por fim, você vem e coloca a caixa de proteção. Essa caixa de proteção,
ela existe justamente porque aqui tem uma parte perigosa, principalmente para criança pequena. Quando a máquina está funcionando, claro que é uma máquina semi-industrial, não deveria ter criança por perto, mas para proteger, inclusive, o manipulador da máquina, tem essa caixa de proteção que tem um sensor nela que ela só funciona se a caixa estiver instalada. E agora ela está completamente montada, pronta para produzir. A gente vai ligar a massa, ligar a máquina, aliás, colocar a massa desse lado, o recheio aqui, e aí podemos produzir. E aí o resto é com o treinamento.